Você se percebe uma pessoa inquieta, ocupada o tempo todo? Se sim, você pode ampliar o seu autoconhecimento entendendo um pouco mais o que pode estar por trás. Essa é a proposta do que eu vou apresentar. Eu também tenho uma tendência de ser inquieto, de estar sempre fazendo coisas. E esse conteúdo faz parte de uma sequência que trabalha o assunto sabotadores, que está no livro Inteligência Positiva do Chizard. Daí, quando você entende que estar inquieto, o que é o inquieto? É não conseguir parar, não ter paz. O inquieto, ele está sem paz, ele está incomodado. Só que a gente se acostuma, de forma que a inquietação parece que é natural. Porém, o inquieto não está presente no momento. Então, a qualidade das relações também é menor, porque não está presente no momento. E existe um desconforto, existe um estresse por trás da inquietação. Imagino que se você é uma pessoa inquieta, ou conhece uma pessoa inquieta, você consegue reconhecer isso, que é desconfortável estar perto de pessoas inquietas. É uma qualidade também. Nada é só ruim ou só bom, tudo tem os dois lados. E o caminho do meio normalmente é o caminho que traz mais satisfação, porque você integra partes. Então, qual é a qualidade do ser inquieto? É ter mais energia, é estar, de modo geral, tá? Então, é uma generalização. De maneira geral, você pode entender o ser inquieto como ter muita energia, que precisa ser gasta. Aí a questão é se você encontrou a sua forma de gastar a sua energia. Atividade física, por exemplo, é uma forma de gastar esse excesso de energia que está por trás da inquietação. Quando eu falo excesso de energia por trás da inquietação, não estou dizendo que é só o excesso de energia. Tem mais um componente que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, normalmente as pessoas inquietas se estressam mais fácil, ou estão sempre estressadas. E existe um desconforto em ser inquieto, só que de novo a gente se acostuma. O problema de ser inquieto é que isso acaba afastando as relações. Acaba se desconectando, porque essa agitação já é o próprio mal-estar que está presente. Então, como lidar? É importante perceber, então, que por trás dessa inquietação, de estar ocupado o tempo todo, e muitas vezes é uma ocupação que não gera resultado, porque é uma ocupação de fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, ou seja, é o fazer sem necessariamente gerar o resultado. Em algumas semanas eu vou fazer outro conteúdo sobre o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele é um pouco parecido com o inquieto, porque ele também está ocupado o tempo todo, mas a diferença é que o hiperrealizador tem um foco em realizar, em fazer. Então não é só como o ocupado que é o fazer por fazer, mas o hiperrealizador ele quer chegar em algum lugar. Então, o inquieto ou o ocupado, ele de uma forma está representando uma dificuldade de lidar com as próprias emoções. Existe um mal-estar, uma tristeza. A emoção é a tristeza. A gente precisa falar francamente sobre a tristeza e que ela precisa ser cuidado. De onde vem essa tristeza? Vem do sentir desconectado em relação a pessoas importantes na infância. Vem do não sentir considerado ou sentir pertencendo, ou do sentir rejeitado. Tem um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. Quais são elas? Abandono, rejeição, vergonha, traição e injustiça. Mas por incrível que pareça, eu achei bem interessante isso, abandono e rejeição a gente vivencia lá por volta dos 3 anos de idade. Disse que a vergonha lá por volta dos 4 anos de idade e a traição um pouco depois. Então, os 7 primeiros anos de vida acabam definindo muito da nossa personalidade. Depois a gente tem que ir consertando. Porque quem a gente é hoje, basicamente, está lá fortemente definido nos primeiros 7 anos de vida. Daí, como que a gente faz hoje? Vai resolvendo? Através do autoconhecimento. É importante aprender a lidar com as emoções. E se você entende que o inquieto tem uma tristeza não aceita por trás, assim como eu falei que o hiper preocupado, o hiper preocupado, me fugiu o nome, mas assim como quem tem muito medo, está sempre pensando no que de ruim vai acontecer, então tem um medo como uma emoção forte, mas também tem a tristeza.
O inquieto tem uma tristeza que não aceita, e eu compartilho minha própria experiência. Eu sempre fui muito inquieto, e eu medito, ou tento meditar pelo menos, mas a experiência de meditar é algo bem desconfortável para mim. É sempre uma superação, assim, parece que eu preciso fazer um esforço para ficar quieto, então eu me relaciono com esse tema do inquieto. O que o inquieto precisa perceber? Você pode fazer o teste, experimenta ficar parado. Se você é uma pessoa inquieta, experimenta ficar parado 5 minutos, mas sem fazer nenhum movimento, só o da respiração, claro. Normalmente, a minha experiência, quando eu paro para meditar, é sentir uma agitação crescente. Parece que existe uma força dentro que quer se mover. Se você se reconhece, comenta abaixo. E daí, o que eu descobri na minha busca, né? Falando um pouco de mim? Eu percebi que eu tinha uma tristeza, e não é fácil, a gente nega a tristeza. É muito fácil negar a tristeza, não quer dizer que a gente não sinta. Negar é querer fugir dela. Estar inquieto fala de estar incomodado, de ter uma tristeza ou uma emoção que não sabe lidar, que é a tristeza. Como lidar com a tristeza? Daí eu tenho outros conteúdos no canal Constela SP no YouTube, você pode assistir. E tem temas específicos sobre a tristeza. Mas, de maneira geral, a tristeza precisa de aceitação. Dentro de uma constelação familiar, a forma de lidar, de olhar para a tristeza é representar ela como uma pessoa. Na sessão individual, a gente representa como um boneco, ou com uma imagem internalizada, com a imagem mental. Quando você olha para a tristeza como uma parte sua, como sendo a sua criança que está triste, você pode estabelecer uma relação com ela de aceitação. Porque a experiência é querer afastar a tristeza, faz ela aumentar. Ou faz você deixar de sentir. Aproximar a tristeza incomoda, mas é necessário aproximar, aceitar esse incômodo inicial para poder acolher, para mudar a relação através da aceitação. Então, o inquieto, ser inquieto é ruim? Não, mas se você não usar essa energia da inquietação para se autoconhecer, a tendência é que você tenha mais mal-estar, porque a inquietação não vai passar sozinha. A inquietação é o contrário de paz. Então, estar inquieto seria bom. Você pode ter mais paz interior e continuar com a mesma energia. Não precisa ser inquieto com base no desconforto. Daí, caminhos para isso. Autoconhecimento, faça constelação familiar, entre em contato, agende sessões. Eu tenho indicado para as pessoas, eu tenho atendido várias pessoas fazendo um acompanhamento de sessões de constelação familiar, onde na sessão seguinte a gente trabalha uma camada mais profunda, a gente não repete o tema anterior. E, bom, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, então você pode fazer sessões de constelação familiar, online ou presencial, e também você pode comprar um curso online, não um curso, mas o curso, o Método Relações Sistêmicas, que trabalha as 12 áreas da vida. Para saber mais e se inscrever, basta clicar no link da descrição. E é isso. Qualquer pergunta e dúvida, eu estou à disposição. Se você gostou do conteúdo, clique no curtir, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um comentário, faça uma pergunta. Se quiser algum conteúdo para próximos vídeos, também deixa abaixo. Bom, é isso. Fico por aqui. Até a próxima.